Muito bem, estamos voltando aí com o seu boletim de esportes aqui pela Terceira Via TV, né? Campos Macaé e Rio das Ostras. Continuamos com o Magno Prisco. Botafogo ontem, rapaz, 5-0 para o Santos. Tá certo que foi pela Copa do Brasil, já tinha perdido o primeiro jogo, mas isso é um sinal de que o Botafogo continua no caminho, na descida, também no Campeonato Brasileiro? Depois que aqueles 4 saíram também, porque reuniram a imprensa e fizeram uma declaração, né, dizendo que o presidente não era homem para falar tete a tete, frente a frente. Como é que você vê isso aí do Botafogo, Maguinho? Olha, eu estive até conversando em off com o Ailton. São vários fatores que contribuíram para a crise do Botafogo. Dentre elas, a interdição do estádio, né, lá do João Avelange, o Complexo Olímpico, né? E que ali a diretoria do Botafogo realizava vários eventos, que ali é um espaço de multiuso. Com a interdição, dificultou muito na captação de recursos, diminuiu muito os recursos. E aí a coisa foi crescendo, que chegou a tal ponto. E o próprio presidente já está um bom tempo, há um desgaste. O Botafogo errou por várias situações, de contratar o Sheik. O Sheik já deu o que tinha que dar. E aí a crise, os atletas, ficou caro para o Botafogo, de fazer vale para alguns jogadores novos. Uhum. Sheik já tem uma situação financeira, acredito que tenha, estável. Aí começa a fazer muita onda. Isso prejudicou muito. E o Botafogo tem, no grupo, né, o seu grupo é muito limitado tecnicamente. Perdeu de 5, poderia ter perdido de mais. E a gente tem falado que o treinador do Botafogo é um treinador sério, mas tecnicamente não é um treinador para ser treinador de uma equipe que brigue pelo um título da primeira divisão. Então são reflexos do jogador. Esses atletas deram uma coletiva, tudo isso tumultua, perturba o ambiente. E a gente fica aqui preocupado, né? Eu particularmente sou torcedor do Botafogo, mas a gente quer o melhor para todos os clubes do Rio. Então dificilmente o Botafogo sai dessa crise porque não tem time para isso. E daqui para frente é brigar para não cair. Olha a situação de um patrimônio histórico que é o Botafogo. Vamos torcer, mas eu acho muito difícil a situação do Botafogo de ter forças, tanto fora do campo, como os jogadores individualmente são muito fracos. E o treinador está há muito tempo, que diferencia da história desse ano da equipe do Flamengo. E você vê, Maguinho, que o time do Botafogo, essa declaração desses jogadores, eu ouvi o Bolívar falando, até que falou, disse que lamenta sair do Botafogo e tal, mas quando chegou na hora do Emerson Sheik, tipo aqueles caras, prepotência aquele e ironia. deboche. Estou na praia. Eu quero praia, eu estou na praia e tal. Quer dizer, um negócio que realmente não... Negócio que realmente demonstra que, em parte, o presidente do clube, eu acho que teve até motivo, né? Eu, na situação dele, eu também sacaria os 4 também. Só que, infelizmente, o Botafogo não tem atletas de reposição. Mas essa declaração, justamente, terrível até para os 4 se autopromoverem, para ter interesse de alguns clubes em contratá-los. Agora você vê que a que ponto chegou o futebol do Rio de Janeiro. Vamos abrir o jogo, vamos falar a verdade. A que ponto o Flamengo, aliás, o Fluminense é o melhor colocado em 8º lugar, Maguinho. E o Flamengo está em 10º, o Botafogo na zona do rebaixamento. É brincadeira. E o Vasco na segunda, né? O Vasco na segunda. Mas essa oscilação tem acontecido muito, não só no Rio como em São Paulo. O Vasco tem tudo para retornar à primeira. E o Botafogo tem tudo para retornar para a segunda. E o Fluminense se manter ali na zona intermediária, porque individualmente tem bons valores. E aqui também eu quero fazer um registro em relação a Fred. Fred deu grandes conquistas ao Fluminense. Ele tem que ser amado pela torcida enquanto ele estiver vestindo a camisa do Fluminense. Um jogador que faz um gol daquele que fez de cabeça contra o Internacional. Foi. Não é qualquer jogador. Exatamente. Que faz. Então ele é um belíssimo jogador, foi prejudicado na seleção que foi montada pelo Felipe, não sou fluminense, mas e o Flamengo contratou o Vanderlei justamente num momento difícil, e o Flamengo também difícil. Então foi um casamento profissional muito importante.
o Vanderlei necessitava de retornar ao futebol. Exato. E o Flamengo não tinha por onde piorar mais. Houve uma conversa, o Vanderlei, pelo talento, voltou reciclado, tipo uma águia, se reciclou, voltou renovado, voltou humilde, porque ali a soberba e a prepotência imperava nos últimos clubes que ele, né, na posição que ele ocupou. Era um tipo de Filipão também, né? Porque Filipão ainda mantém essa... Então foi importante, que o Flamengo sem dinheiro para contratar. E ele querendo voltar para o mercado, não tinha nada a perder, porque o Flamengo não tinha como piorar mais. Então essa contratação do Vanderlei foi importante e ele provou que é um belíssimo treinador, mas também tem que manter esse equilíbrio e deixar engavetada a prepotência e a soberba. Você diria que o Fred, para o Fluminense, já que você falou da importância do Fred, na história do Fluminense, seria o Romário numa história do Vasco? Não seria tanto, porque tem outros, como teve o Assis, o Washington, mas o Fred, nos últimos 10 anos, 5 anos, foi o atleta mais importante no Fluminense. Daquela que o Fluminense estava na degola e ele fez gol em todos os jogos, ali ele entrou para a história definitiva como um dos maiores jogadores da história do Fluminense. Foi uma sequência... Maiores não, melhores. Sequência sensacional. Daqui a pouquinho nós vamos voltar falando do Goytacás, que o presidente vai entregar o cargo, dia 20 agora, e sobre o americano, que está lançando uma série de títulos aí, de sócio, etc. Daqui a pouco nós voltamos.